Olá pessoal, nos últimos dois vídeos a gente falou sobre a rotação de um corpo rígido no plano. Então a gente não precisou em nenhum momento se preocupar com vetores. O eixo de rotação era sempre o mesmo, era o eixo perpendicular ao plano da tela. A partir de agora a gente quer considerar também rotações no espaço, e aí os vetores vão ser relevantes. Imaginem que eu diga para vocês que um corpo está rodando com 10 radianos por segundo de velocidade angular. Vocês não têm como saber exatamente que rotação é essa. Vocês só sabem a magnitude da velocidade angular, mas vocês não têm informação sobre a direção do eixo de rotação e nem o sentido da rotação. Então, quando a gente for descrever uma rotação, a gente precisa de pelo menos três informações. A gente precisa da orientação do eixo de rotação, o sentido de rotação e a magnitude da velocidade angular. A gente pode reunir essas três informações em um objeto só, que é um vetor. Então, por isso que a gente vai usar bastante vetores em rotação. Então, nesse vídeo, eu quero fazer uma revisão do ponto de vista geométrico dos vetores. No próximo vídeo, a gente faz uma revisão do ponto de vista analítico. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, como a gente caracteriza um vetor? Então, para caracterizar um vetor, a gente precisa de magnitude, de direção e sentido. A gente vai representar esse vetor por uma seta orientada. Então, esse aqui é o vetor A. Suponha que eu tenha um outro vetor em alguma outra região do espaço. Se esse outro vetor tiver o mesmo comprimento, ou seja, a mesma magnitude, a mesma orientação, a mesma direção e o mesmo sentido, então ele é o mesmo vetor, independente se as origens dos dois coincidem. Ele pode estar em qualquer outro lugar. Então esse aqui também é o vetor A. Agora, suponha que eu tenha um vetor B. Está aqui ele. E eu tenho algum outro vetor, está aqui, com mesma magnitude, com mesma direção, só que com sentido oposto. O sentido a gente caracteriza pela setinha. Então, esse vetor é menos p, certo? Algumas operações que a gente pode fazer com vetores. A gente pode somar vetores. Então, do ponto de vista geométrico, a gente faz essa soma dessa maneira. A gente pega um vetor A qualquer, pega um vetor B qualquer, A mais B. Uma das maneiras de fazer a soma é: se coloca as duas origens, os dois começos dos vetores no mesmo ponto, traça um paralelogramo e o vetor resultante A mais B é esse vetor aqui. Então, esse vetor em verde, A mais B. Uma segunda maneira de fazer a soma, equivalente à primeira, se coloca o começo de um dos vetores junto com o final do outro, como eu coloquei aqui, e liga o começo de um com o final do outro, assim. Então, esse em verde é o A mais B. Observe que nos dois casos o vetor é o mesmo. A gente pode também subtrair vetores A menos B. Isso é um caso particular da adição. Então, coloquei aqui o vetor A, e esse menos B eu vejo como um vetor menos B. Então, estou fazendo A mais menos B. Estou fazendo como eu fiz aqui em cima, coloquei a origem do A e a origem do menos B em comum. Observe que o menos B eu simplesmente peguei o B e troquei o sentido, inverti o sentido. Tracei o paralelogramo e o vetor resultante é esse aqui. Então, esse vetor em verde aqui é A menos B. Uma outra maneira de fazer, eu coloco o A e o B com a origem em comum. Se eu quiser A menos B, eu traço um vetor
saindo de B e chegando em A. Então esse aqui é o A menos B. Se eu quisesse B menos A, eu traçaria um vetor saindo de A e chegando em B. Observe que esse vetor aqui é o mesmo que está aqui. Então tem essas maneiras de fazer adição e subtração. A gente pode também multiplicar vetores por um número escalar. Então imagine que a gente tem um vetor A aqui. Esse é o vetor A. Esse comprimento de A gente vai denotar assim, norma ou módulo de A. Então isso aqui é o comprimento de A, ou magnitude de A. A gente vai definir agora um novo vetor. Esse novo vetor ele está associado ao A. Então cada vetor A vai ter um novo vetor com a mesma direção, com o mesmo sentido, mas com comprimento 1. A gente vai chamar isso aqui de versor A, ou simplesmente A chapéu. Então, portanto, o comprimento do versor A, por definição, vale 1. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso escrever o nosso vetor A simplesmente como o comprimento dele, ou seja, norma de A, vezes A chapéu. Esse A chapéu, esse versor, está carregando a informação da direção e do sentido. Tá? Eu posso pegar esse vetor A e multiplicar por um escalar. Aqui a gente vai assumir um número real. Então, eu multiplico por um escalar lambda. Lambda A. Isso continua sendo um vetor. Isso vai me dar lambda, norma de A chapéu. Se eu quiser saber o comprimento desse vetor, então a norma de lambda A, isso aqui é módulo desse número lambda, a norma de A, módulo de A chapéu, isso é módulo de lambda, comprimento do vetor A e o comprimento do vetor A chapéu, versor 1. Então isso aqui é o comprimento do novo vetor. Ou seja, se eu multiplicar por um escalar maior que 1, esse vetor A aqui vai fazer isso. Esse aqui é o lambda A. Se for menor que 1, ele vai encolher. Se eu multiplicar por um número negativo, ele vai inverter o sentido. Então, multiplicar por um número, eu estico, encolho ou inverto o sentido. A gente pode realizar também um produto escalar entre vetores. Então, vamos considerar o vetor A e o vetor B. E eu quero o produto escalar A com B. Vou usar essa notação aqui. Então, geometricamente, a gente vai definir esse produto escalar assim. A gente colocou o vetor A e o vetor B com as origens em comum. Eu quero A escalar B. Então, eu posso projetar o vetor B no vetor A, uma projeção ortogonal. Imagine que tem raios luminosos nessa região acima de B, e esses raios luminosos vão bater em B e gerar uma sombra sobre A. Então essa é a projeção ortogonal. Tem que fazer 90 graus aqui. Essa sombra que está aqui, ó, o comprimento dessa sombra vale o módulo ou o comprimento de B vezes cosseno desse ângulo aqui. Vamos chamar de θ. Ele é um cateto adjacente, né? Então a gente define o produto escalar de A com B como sendo esse comprimento dessa sombra vezes o comprimento de A. Então, comprimento de A, comprimento de B, cosseno de θ. Observa que isso é um número. Eu peguei dois vetores e gerei um escalar. Eu poderia ter feito o contrário também. Vamos chamar isso de D
escalar A. Eu inverti a ordem dessa operação. Então, peguei o A, faço a projeção ortogonal em B. Aqui tem que fazer 90 graus. Isso aqui é o comprimento dessa projeção. Esse comprimento vale módulo de A. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ, mesmo que eu tinha antes. Então, isso aqui também é cosseno θ, módulo de A cosseno θ. Então, B escalar A é igual módulo de B vezes o comprimento da projeção, módulo de A cosseno θ. Mesmo resultado que a gente tinha antes. Então, a gente diz que esse produto escalar A com B é simétrico, ou seja, A escalar B é igual a B escalar A. Então, no produto escalar, eu nunca vou precisar me preocupar com ordem. Bom, agora que a gente definiu o produto escalar, a gente sabe a gente tem como calcular o comprimento de um vetor. Então, vamos pegar o vetor A, escalar ele mesmo. Isso vai me dar, pela definição de produto escalar, está aqui, módulo do primeiro, comprimento do segundo, cosseno do ângulo entre eles, mas o ângulo entre um vetor e ele mesmo é zero, então o cosseno desse ângulo deu 1. Então isso aqui deu comprimento ao quadrado do vetor. Então agora eu sei como calcular o comprimento desse vetor. Comprimento de A igual simplesmente a raiz quadrada do vetor escalar ele mesmo. Quando a gente falar de vetores do ponto de vista analítico, no próximo vídeo, essa equação aqui vai ser bastante útil para calcular explicitamente o comprimento desse vetor. Tá? Um outro exemplo, lei dos cossenos. Como a gente pode obter ela a partir de um produto escalar? E aí a gente não precisa mais decorar ela, né? Então imagina que eu tenho um triângulo aqui. Vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C. E esse ângulo aqui vai ser θ. A gente quer obter a lei dos cossenos, então a gente pode fazer assim. Ó. Imagina que esse lado aqui passe a ser um vetor. Esse aqui é o vetor A. Esse aqui passa a ser o vetor B. E o C passa a ser, tanto faz, B menos A ou A menos B. Se eu escolher A menos B, então ele está orientado assim. Esse é o vetor C. Então, C é igual a A menos B. E aí eu tomo o produto escalar de C com C. Então, C escalar ele mesmo é igual a C quadrado, o comprimento de C ao quadrado. Vamos denotar esse comprimento simplesmente por C, é um número. E, por outro lado, isso aqui é A menos B, produto escalar ele mesmo, A menos B. Quanto vale esse produto escalar? Esse produto escalar ele é distributivo, então fica A escalar A, que é A ao quadrado, mais B escalar B, que é B ao quadrado. Aí tem menos B escalar A, menos A escalar B. Isso é menos 2 vezes A escalar B. Portanto, a gente chegou na lei dos cossenos. C quadrado igual A quadrado mais B quadrado menos 2 vezes a norma de A, que vamos chamar de A, vezes a norma de B, que vamos chamar simplesmente de B, cosseno do ângulo entre eles, cosseno θ. Essa é a lei dos cossenos. Uma outra operação que a gente pode realizar com os vetores agora é pegar dois vetores e gerar um terceiro vetor.
Então, a gente faz isso através do chamado produto vetorial. Vamos pegar um vetor A qualquer. Eu quero o produto vetorial de A com B qualquer. Peguei o vetor B, coloco a origem do B junto com a origem do A. Está aqui o vetor B. Eu quero que esse objeto resultante seja um vetor. Isso aqui vai ser o vetor C. Se ele é um vetor, ele tem comprimento, direção e sentido. Então, vamos estabelecer algumas convenções aqui. Então, a primeira, o comprimento de C vai ser igual à área do paralelogramo. Qual paralelogramo? Paralelogramo gerado por A e B. Então, está aqui. Essa área aqui é o comprimento de C, por definição. A gente precisa da direção do C. Então, direção de C, por convenção, ela vai ser perpendicular a A e perpendicular a B. Agora notem o seguinte, o A e o B, como está claro aqui no desenho, eles estão formando um plano. Em 3 dimensões só tem uma direção perpendicular a esse plano, que é a direção normal ao plano. Então eu já sei que o vetor resultante se encontra na direção normal ao plano. Tá? Só que agora ele tem duas possibilidades. Nesse desenho aqui, por exemplo, ou ele pode estar para cima, ou ele pode estar para baixo, normal ao plano. Então falta ainda a gente determinar qual é o sentido de C. Então o sentido ele é dado pela regra da mão direita. Então você vai fazer assim. Você vai pegar a mão direita, não pode ser a esquerda, tá, pessoal? Pega a mão direita. Você aponta esses 4 dedos na direção do primeiro vetor do produto vetorial. Nesse exemplo é o vetor A. Apontei esses 4 dedos. E você vai fechar eles na direção do segundo vetor, que no caso é o vetor B. Então, fechei em B. O polegar me dá o sentido do vetor resultante. Então, nesse caso, o vetor resultante está para cima. Então, o vetor resultante aqui é este aqui. C. Certo? O que a gente pode notar, pessoal? Se eu quiser B vetorial A, então, B, produto vetorial A. Inverti a ordem do produto vetorial. Aí você vai fazer novamente essa regra da mão direita. Então, pega a mão direita, coloca os 4 dedos, esses aqui, na direção do B e fecha na direção do A. Observa que se eu tentar fazer assim, eu não estou fechando na direção do A. Eu tenho que fazer assim. Aí eu fecho na direção do A. E o polegar está para baixo. Façam isso agora, tá, pessoal? Para não ter confusão por causa da minha câmera. Então, polegar para baixo, inverteu o sentido de C. A direção não muda e o comprimento não muda. Então, B vetorial A é o negativo de A vetorial B. Certo? Algumas coisas que a gente pode fazer também. Quanto vale A
produto vetorial A, ele mesmo. Bom, tem que dar 0, né? E é bem fácil de ver. Uma das maneiras de ver é que se esse produto vetorial é sempre antissimétrico, ou seja, troquei a ordem e ganho um sinal, vou fazer isso. Troco a ordem, inverti o primeiro pelo segundo e ganho um sinal. Só que quando eu inverto o primeiro pelo segundo, não muda nada. Então eu tenho um objeto igual ao negativo do mesmo objeto. A única possibilidade é que esse objeto seja nulo, certo? Se eu pegar A, produto vetorial, qualquer vetor que é um múltiplo de A, ou seja, ele tem a mesma direção, mas ele está esticado ou encolhido ou com sentido trocado. Isso aqui também dá 0. O paralelogramo gerado por esses dois vetores continua tendo área nula. Ou outra maneira de fazer isso é usar o mesmo argumento que eu usei aqui em cima. Então é isso. Nesse vídeo a gente queria fazer essa revisão rápida sobre os vetores do ponto de vista geométrico. No próximo vídeo a gente faz outra revisão rápida, mas aí sobre os vetores do ponto de vista analítico. A gente vai aprender a operar com esses vetores. Então, até o próximo vídeo, pessoal.